Meus amigos colossais, começamos bem o Campeonato Brasileiro, graças a Deus, 3 pontos na conta. Há muito tempo o Vitória não começava um Campeonato Brasileiro vencendo, tá? E foi muito importante esses 3 pontos, tudo porque vem uma sequência muito forte aí do Vitória, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia. E esse jogo contra o Remo serviu para aumentar a confiança dos jogadores, aumentar a confiança da torcida e também deixar algumas convicções do técnico Jair Ventura de lado, né? Pelo menos da parte dele. Espero que ele, depois dessa partida de ontem, possa refletir em relação a algumas mudanças no seu time. Não digo só no esquema tático, mas também em algumas peças. E a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, tá? Vou mostrar algumas estatísticas do jogo, quem foi o melhor da partida, tudo ainda sobre esse jogo e o meu ponto de vista. Porque ontem eu fiz um pós-jogo, mas como eu digo, no calor do momento não dá para analisar tudo friamente. Agora estou mais tranquilo, né? E dá para fazer uma análise mais fria e calculista. A gente vai mostrar também a reação de um radialista chamado Bad Boy, que tirou onda com Vitória. E mesmo assim ele não deu o braço a torcer. Falou que o Vitória não era esse time todo. Falou que o Vitória só fez o gol no abafa. Você vai ver tudo isso nesse vídeo. Mas antes, gente, só vou te pedir uma moral. Deixe o like aí para fortalecer este conteúdo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Põe aqui, editor, o placar na tela. Bota o placarzinho na tela aqui. Olha só, velho, que lindo, né? Vitória 2, Remo 0. Esse jogo não foi fácil. Não começou tão fácil assim, tão simples assim, como muito torcedor do Vitória achou que seria. Eu já imaginaria que seria um jogo complicado pela forma do nosso time jogar. E o time de Jair Ventura... Eu sempre falo aqui, vou bater nessa tecla. Jair Ventura tem que achar alternativas para que o Vitória seja mais ofensivo, não apenas jogar na transição rápida. O time do Vitória, mesmo sendo limitado tecnicamente em alguns setores, tem peças individuais que podem sim trocar uns passes no meio-campo, como foi no segundo tempo, que ele mudou a configuração, não mudou o esquema tático. Porém, ele mudou algumas peças e foi isso que fez com que o jogo mudasse. As trocas de passe fluíssem mais e que o Vitória pudesse envolver ainda mais o seu adversário. Porque não adianta ficar apenas confiando na torcida, na pressão da torcida para que os seus adversários fiquem nervosos em relação a isso. Mas sim também tem que jogar bola, pô. E quem me decepcionou mais uma vez na partida de ontem foi Richelli. É um zagueiro que eu tenho aqui, eu espero que seja essas duas coisas aqui. Primeiro, ou ele está sem ritmo de jogo ainda. Segundo, ou ele não se adaptou a esse esquema de 3 zagueiros. Porque se essa for a bola que Richelli joga, ele não serve para estar jogando com a camisa do Vitória. Me desculpe, tá? Ele pode melhorar daqui para frente, eu espero que isso aconteça. Mas nesses últimos jogos até de níveis inferiores, nesses últimos jogos ele não demonstrou ter qualidade para jogar nesse esquema de 3 zagueiros. Eu falei isso ontem e vou falar novamente. Para um zagueiro se adaptar ao esquema de 3 zagueiros, ele tem que ser ágil, ele tem que ser combativo, tem que tomar as decisões certas. Porque além de zagueiros, eles têm que fazer os papéis de alas e de volante. O zagueiro que joga pelo meio ali, entre os 3, ele tem que fazer o papel de volante, antecipar, sair bem, com qualidade para trocar passe, e os outros 2 fazer os papéis dos laterais. Porque no esquema de 3 zagueiros, os laterais jogam avançados como ala. Então, por isso
que os zagueiros têm que estar atentos a todo momento. E Richelli toma muito bola nas costas, ele não está no compasso dos outros dois, não sabe trabalhar em linhas e é muito lento. É muito lento. Talvez no esquema de 2 zagueiros ele até possa jogar melhor, mas nesse de 3 não dá para ver, não combinou com o estilo de jogo de Richelli. Eu espero que seja isso, tá? Muito mal, mas novamente, não consegue fluir, não consegue sair jogando rápido. Tá? A bola, quando vai para os pés dele, muda a rotação. Até Zé Marcos, que é um jogador contestadíssimo pela torcida, conseguiu desenvolver mais que ele. Então, complicado, né? Complicado. Tudo que quando no segundo tempo, muita gente falou, Dudu mudou a história do jogo. Beleza, eu concordo, não vou discordar disso. Mas, vamos lá. Quando o Kaique Gonçalves foi recuado para jogar, para fazer o papel de terceiro zagueiro, a dinâmica também foi outra. Talvez muita gente não percebeu, mas os toques de bola de defesa para o ataque, as transições, foram bem mais dinâmicas. Porque Kaique Gonçalves fez aquele papel que Richelli estava fazendo no primeiro tempo. E aí o jogo saiu mais rápido da defesa para o ataque. Aí quando a bola caía no pé de Dudu, ele fazia aquele arraste, aquelas características que ele tem. Bom passe, boa visão de jogo, limpa a jogada, tabelinha, troca de passes. O jogo fluiu, pô. Por que Mateuzinho não rendeu no primeiro tempo? Porque ele tinha que fazer uma dupla função. Cair para a beirada e recompor, além de também cair para o meio, que é a característica dele. Na verdade, ele fez uma tripla função. Eric, quando está jogando, ele vai para a profundidade, dá um apoio a Matheus Silva na lateral direita, e aí o meio fica um buraco, jogando com apenas 2 volantes, que é Baralhas e Kaique Gonçalves. Mas quando o Mateuzinho entrou, muita gente falou, agora sim, o Vitória vai construir. Mas e quem iria ocupar aquele espaço no lado direito do ataque? Aí Mateuzinho ficou baratinado. Quando ele voltava para pegar a bola, ele ia tocar para quem naquele lado direito? Sendo que Matheus Silva depende do apoio de um beirada. Aí, quando o Eric entrou no segundo tempo, ele fez aquela função, o Mateuzinho fez a dele, também, o jogo fluiu. Porque Dudu procurava Mateuzinho a todo momento e vice-versa. Teve troca de passe, teve dinâmica no meio-campo. Aí sim, o Vitória foi mais criador, foi mais construtor, conseguiu envolver o Remo. O Remo ficou todo baratinado no segundo tempo. Essa foi a configuração. Ou então, necessariamente, não precisa de Jair Ventura. Você mudar o seu esquema de 3 zagueiros, principalmente agora, nessa sequência que vai ser muito forte, contra Palmeiras, Flamengo, mas mude algumas peças. Abra mão de alguns jogadores. Eu sei que na defesa está um pouco complicado, porque não tem muitas opções. Edu vive se machucando. Neres não é confiável. O Vitória e a diretoria do Vitória precisa se movimentar e contratar um zagueiro ou 2 zagueiros urgente. E por favor, de qualidade, tá? Que tenham essa dinâmica de jogo. Porque eu vou repetir aqui. Para jogar no esquema de 3 zagueiros, os 3 zagueiros precisam ser ágeis. Precisam ser bons de bola, bons de toque e bons de tomada de decisão. Simples assim. Tá? Eu nunca pensei que iria falar isso aqui, mas que saudade de Lucas Alter, tá? Que saudade de Lucas Alter. Lucas Alter é que em alguns momentos já critiquei bastante pela postura dentro de campo, mas ele tá fazendo uma falta tremenda nesse time, cara. Porque comparando ele com o Richelli, ele é muito melhor. Mas vamos lá, falar de algumas estatísticas do jogo. Mostrar aqui para vocês. Olha só, posse de bola do Remo foi maior, tá? O Remo teve 58%, enquanto o Vitória teve 42% de posse de bola. Grandes chances de gol. Vitória teve 5, o Remo 0. Finalizações, o Vitória teve 20 e o Remo 13. Defesas do goleiro, 1 para o goleiro do Vitória, Gabriel Vasconcelos, e 5 defesas de Rangel, o goleiro do Remo. Escanteios 4 para o Vitória, 1 para o Remo. Outra coisa que me chamou a atenção também, gente, vamos aqui, põe na tela aí, editor. O melhor da partida foi Eric. Você sabe por que Eric foi eleito o melhor da partida? Simplesmente por questões de estatísticas. Porque ele foi o cara que mais pontuou na partida. Mas se eu fosse escolher o melhor da partida, com certeza eu escolheria Dudu.
Porque Dudu mudou a cara do jogo. Como eu falei, né? O cara que consegue fazer o que outros volantes do Vitória não conseguem. Ele tem a característica de arraste de bola, domínio. Tem um domínio territorial muito grande, cara. Dudu tem uma imposição. O cara tem uma aura, velho. Quando ele pega a bola, ninguém consegue tirar a bola do pé dele. Então, pra mim, Dudu mudou a cara da partida. É claro que eu vou aqui dar uma menção honrosa a Kaique Gonçalves jogando na defesa. A Eric também, que conseguiu jogar muito bem do lado direito, né? E até o futebol de Matheus Silva, que estava apagado no primeiro tempo, porque eu falei aqui, ele não teve o apoio de um Beirada, que Mateuzinho é mais meia do que propriamente um atacante de lado de campo. Teve profundidade, Vitória no lado direito. O jogo cresceu, o jogo fluiu mais. Então, Dudu, para mim, foi o melhor jogador disparado da partida, cara. Me desculpe aí os especialistas, os números, as estatísticas, mas pelo que eu vi ontem, eu acho que a maioria do torcedor do Vitória vai concordar comigo. Eric jogou bem, mas Dudu, para mim, foi o melhor da partida. Até Renato Kaiser, cara, cresceu, recebeu muito mais bolas, inclusive até errou alguns domínios, mas conseguiu fazer o gol. É importante que ele faça o gol, porque centroavante vive de gols. Depois até deu uma cansadinha aí. Aí Jair Ventura olhou para o banco de reservas, viu o Lauan como opção de centroavante e falou, cara, não está preparado, não está pronto. Macaco velho foi e falou, olha, Fábio, vai lá, Fábio. Eu sei que o Remo agora vai desesperado tentar fazer um gol, então vamos jogar na velocidade, porque Fábio, o que ele tem melhor de Kaiser é isso, cara. Melhor que Kaiser é isso. Kaiser é um cara que se esforça, corre bastante, mas não tem velocidade. Não consegue antecipar as bolas, pôr na frente e ganhar na corrida pro zagueiro. Agora a Fábio tem uma explosão terrível, velho. O cara é muito bom nisso, cara. É outro cara que pode ajudar o Vitória aí, velho. Nessas questões também. Mas Fábio às vezes é meio aluado, velho. Às vezes faz umas loucurazinhas. Mas ontem jogou demais, cara. Jogou muito. E já é mais uma alternativa para Jair Ventura. Principalmente jogando fora de casa, quando o Vitória vai explorar os contra-ataques. Fábio é muito bom, tem uma excelente velocidade, jogador que pode explorar, sim, nos contra-ataques. Mas só nos contra-ataques, porque se for para fazer a parede, a função que Kaiser faz, iniciando o jogo, acho meio complicado. Mas Fábio também jogou demais. Não concordo que Eric tenha sido o melhor da partida, mas aqui não vou dizer que ele não jogou nada. Ele jogou bem também, ajudando bastante no lado direito do ataque do Vitória. Então isso tudo põe uma reflexão também e uma pulga atrás da orelha de Jair Ventura, que agora o problema é todo dele. Se ele quiser continuar jogando da forma que ele está jogando, e lembrando que a gente agora vai enfrentar Palmeiras, Flamengo, sequência muito forte, cara. E as decisões de Jair Ventura precisam ser as mais assertivas o possível, tá? Então, Jair, pelo amor de Deus, depois do jogo de hoje desses caras, muda um pouco a sua filosofia de jogo, não quer abrir mão dos 3 zagueiros, mas, por favor, ponham peças de qualidade que pelo menos troquem os 2, 3 passos no meio campo, porque tá feio, velho. A gente tá cansado de ver um time dando um chutão, lateral, fazendo ligação para beirada direto, para centroavante. Isso não existe, cara. Não existe. O jogo tem que passar pelo meio campo. E dito tudo isso, Dudu, Mateuzinho titulares. Tá? Mas vamos lá, para finalizar o vídeo aqui, gente, quero mostrar para vocês aqui a reação de um radialista. O apelido dele é Bad Boy, tá? Gosta de tirar onda com os outros times. Ele estava falando que o Vitória não era isso tudo, que ia vencer. Agora ficou chateadinho porque o torcedor do Vitória ficou fazendo chacota. Olha o que ele falou. Põe na tela aí, editor. E fez 2 semanas de preparação lá no CT, no Recife, não com o elenco completo, que tem jogadores que estão chegando ainda. E aí volta para Belém. Volta para Belém para fazer aquele jogo contra o Águia de Marabá. Isso. Tá? 2 semanas de treino no Recife, treino físico, e vem para Belém para fazer aquele jogo aqui. Já teve dificuldade contra o Águia de Marabá. Virou o jogo, né? E ganhou a taça. Foi jogar contra o Bragantino,
novamente teve dificuldade. Então, não seria hoje, jogando com o adversário como Vitória, que tem gente que está querendo... Eu acho assim, o Vitória não mostrou nada de extraordinário. Ele ganhou o jogo dentro dos seus domínios. Jogou o jogo no abafa, ganhou o jogo no abafa, com a presença de sua torcida. Agora dizer também que está tudo errado, que o time não, tem que ter paciência. Paciência. Todo mundo sabia que a primeira divisão, ela vai ser muito difícil. Eu, inclusive, falei aqui esta semana e vou repetir. O torcedor do Remo tem que se acostumar, porque uma semana ele pode ganhar, na outra semana ele pode pegar porrada, e pode ser aqui em Belém. Não te ilude, não. O Remo vai apanhar aqui em Belém, como pode ganhar fora também. Ele está jogando a primeira divisão. Né? O futebol ele é feito de gozação e de encarnação. Quem está rindo uma hora dessa, daqui a pouco, quando acabar a transmissão, que fechar o computador, vai olhar para a casa dele, vai ver como está a casa dele e vai começar a chorar. Entendeu? Então o torcedor do Remo não pode pegar corda. Nem ninguém. O futebol ele é feito disso, de encarnação, de gozação. O torcedor do Remo apanhou do Vitória 2-0. O torcedor fica chateado? Fica. Mas quem está gozando? Quem está encarnando? Olha a situação de quem está encarnando. Aí não dá para levar a sério. Pegou a, sentiu o baque. Mas eu falei na transmissão de jogo, antes do jogo começar, que o Remo iria ter um choque de realidade. Que essas contratações que o Remo fez, apesar de contratar alguns jogadores que têm uma certa experiência na Série A, mas são contratações, no mínimo, no entanto, duvidosas. O choque de realidade que o Vitória teve há 2 anos atrás, quando teve que brigar para não cair, tomou logo umas lapadas no começo com o Léo Condé e depois teve que substituir, aí Thiago Carpini conseguiu reverter a situação. Vai ser o choque de realidade que o Remo vai ter nesse Campeonato Brasileiro, meus amigos. Eles vão ver o quanto é diferente jogar uma Série B e jogar uma Série A. Mas não, estavam achando porque o Vitória, porque perdeu para o time alternativo do Bahia, que ia ganhar, estavam confiantes. Toma aí o resultado aí, ó. Agora vai ter que aguentar a zoação, tá? Mas quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. Quem foi o melhor da partida, hein? Vamos entrar nesse debate? Quem foi o cara que deixou a desejar? O que é que você acha a respeito das declarações aí desse radialista remista? Entregue tudo aqui. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!